Você sabia que a Bíblia menciona um lugar onde Satanás habita? Um lugar tão corrompido que foi chamado de trono de Satanás? E foi ali que um fiel servo de Deus chamado Antipas foi morto? Vamos juntos entender, queridos, o que isso significa e o que essa mensagem traz de informação para os nossos dias. Amados e queridos irmãos, no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 13, Jesus ele envia uma mensagem à igreja de Pérgamo, dizendo: conheço as tuas obras e onde habitas, e que onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, onde nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde está o trono de Satanás, ou onde Satanás habita. Queridos, eu quero dividir pelo menos aqui em três partes, em três pontos muito importantes para as nossas vidas. Primeiro, quem foi Antipas? Amados, Antipas foi uma fiel testemunha, como o próprio Jesus fala aqui, no capítulo 2, versículo 13, né? Antipas foi um fiel testemunho, ou seja, um discípulo de Cristo que não se curvou diante da idolatria, nem se calou diante do pecado, de modo algum. Segundo a tradição, ele foi martirizado em Pérgamo, ele foi morto em Pérgamo, uma cidade dominada por cultos pagãos, adoração ao imperador e muitos altares de deuses falsos. Existia naquela cidade. Ou seja, existia adoração ao imperador e cultos pagãos e também altares aos deuses falsos. Existia demais essas coisas. Então tudo isso, por isso que era chamado ali, naquela cidade, o lugar onde o próprio Deus dizendo: eu sei aonde é que tu está. E sei aonde é que está também o trono de Satanás, aonde ele habita. Então, querido, olha, aonde é que ele habita? No meio de quê? Da idolatria, no meio dos deuses falsos, na adoração a portes ídolos, é aonde ele trabalha muito para enganar as pessoas. É a falsidade. Tenha cuidado. E em segundo lugar, queridos, eu quero dizer para você, por que que Pérgamo era o trono de Satanás? O segundo ponto. Pérgamo era uma cidade muito rica, intelectual, mas espiritualmente corrompida. Querido, nela havia templos dedicados a Zeus, Dionísio e também Esculápio. Queridos, muitos acreditam ser um símbolo satânico, porque lá existia tipo uma serpente como um símbolo que ali vinha trazer a cura, mas isso aqui acreditava que ali era uma arte satânica, um símbolo satânico disfarçado. Tudo isso, que a gente olhando para a palavra de Deus, a gente vai descobrindo o que a palavra de Deus nos mostra. Jesus ele começou dizendo: eu conheço aquele lugar onde está o trono de Satanás, porque ali o mal se manifestava com poder para perseguição aos cristãos e eles eram cruéis. Então, você vê que era uma cidade cruel, perseguia e matava. O próprio Antipas foi morto, foi perseguido até a morte, porque ele ali estava pregando a palavra, falando a verdade, e isso o adversário de nossas almas não gosta. E em terceiro lugar, o exemplo de Antipas nos dias de hoje, que serve para nós, querido. Antipas representa para os cristãos que permanecem fiéis, mesmo cercado por trevas, mesmo quando o mundo diz: cale-se. Mesmo quando o mundo quer calar a nossa voz, quer calar a nossa fé, quer parar, mas nós nos erguemos e falamos: de modo algum, ninguém calará a nossa voz. Esses são os Antipas
deste mundo, desta era, queridos. São pessoas honestas, fiéis, que não temem de modo algum. Eles não negam o nome de Jesus. O servo de Deus jamais negará. Hoje, muitos, queridos, de nós estamos vivendo em Pérgamo. Pérgamo modernos, lugares onde a verdade é rejeitada e o mal é exaltado. Estamos vivendo tempos assim, queridos. Então, finalizando aqui, querido, eu quero dizer para você, Jesus reconhece Antipas como minha fiel testemunha. Será que ele pode dizer essa mesma palavra de nossas vidas hoje? Que eu, você, nós que estamos aqui nesse mundo, comparando aqui, nós como Antipas, para receber essa palavra do Senhor, dizer que nós somos a fiel testemunha do Senhor, nosso Deus, num mundo tão moderno, o evangelho que a gente está vendo, a distorção que estão fazendo da obra do Senhor, do nome do Senhor. A gente está vendo os templos hoje coloridos, os templos hoje sendo feitos como se um próprio clube, né? Uma coisa que é tão simples, o lugar de onde se reúnem os soldados, os guerreiros de Deus para adorar, e a gente está vendo, querido, o que estão fazendo. Então, que possamos nós sermos fiel, nos achegarmos mais a Deus, porque os dias, querido, a cada dia está se tornando mais tenebroso, cada dia mais mal, que eu e você possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Gostou? Olha, não esqueça, inscreva-se, deixe lá o seu comentário e compartilhe. Um abraço e até o próximo.